Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Estamos aqui hoje em mais um episódio do Sério, mas em tanto podcast, episódio este número 51. E hoje vamos falar sobre o propósito que move a sua vida. Você já se perguntou qual é o meu propósito? Será que isso é algo que a gente descobre de repente assim no estalar de dedos? Ou é uma coisa que a gente vai construindo ali ao longo da nossa vida, passo a passo, de acordo com as nossas escolhas? E para falarmos sobre esse assunto, hoje estamos com ele, palestrante, hipnoterapeuta e professor de hipnose clínica, referência nacional em hipnoterapia e um dos hipnoterapeutas mais experientes do Brasil, atuando profissionalmente desde 2015. Praticante mestre em PNL, Programação Neurolinguística, e pós-graduado em Neuropsicologia. CEO do Y Summit, um evento que conecta pessoas e promove o crescimento pessoal e profissional. Seja muito bem-vindo, Ronaldo Lemes. Prazer mais uma vez estar aqui contigo, Wesley. Sempre muito bom bater esse papo. Fico feliz de estar aqui mais uma vez. Show, Ronaldo. Como você bem disse, né? Mais uma vez, esse é o segundo episódio que a gente está gravando aqui no Sério, mas em tanto podcast. Mas eu gostaria novamente que você se apresentasse para a gente e contasse um pouco da sua trajetória até chegar aqui hoje no podcast, porque creio que algumas pessoas que vão nos assistir hoje ainda não conhecem a história do Ronaldo. Então, quem é o Ronaldo Lemes? Bom, quem é o Ronaldo Lemes é uma longa história, né? Mas o Ronaldo é um cara que começou a empreender muito cedo. Ainda dentro da faculdade, ele começou a empreender, a fazer festas, né? Dentro da faculdade. Modéstia à parte, a minha geração de festas ali dentro da faculdade, as melhores eram eu que fazia. Deixar a modéstia de lado. Então eu tinha, já na época da faculdade, dois grandes eventos, que era o Carnabicho, era a primeira festa do ano que tinha no ano letivo. O pessoal chegava na segunda-feira, já na quinta-feira tinha uma mega de uma festa esperando eles. Eu passava as férias lá em Franca organizando essa festa. E tinha a Noite das Repúblicas também, que era um evento que também já estava no calendário da cidade. Então eu comecei a empreender muito jovem, ainda dentro da faculdade. E no primeiro evento ali eu já entendi que aquilo era um negócio e passei a levar aquilo de uma forma muito profissional já. E me formei, né, com a certeza que eu ia trabalhar com evento pro resto da vida. Nem OAB eu prestei, sou formado, minha primeira formação é Direito. Voltei para Uberaba e montei uma produtora de eventos, mas como estava 5 anos fora, né, por conta da faculdade, eu escolhi um nicho, que era um nicho novo que estava começando no Brasil naquela época. Que eu comecei a trabalhar com stand-up, com comédia. Tive a oportunidade de trazer os maiores nomes do stand-up nacional para Uberaba, bem no início desse movimento no Brasil, quando estava começando ali o CQC, o Danilo, o Rafinha, aquele movimento. E eu trabalhei produzindo eventos ali de 2009 a 2014, mais ou menos 2015, nesse segmento, né? Comédia, stand-up, trouxe grandes nomes para Uberaba, Eduardo Sterblich, Murilo Gun, Léo Lins, Murilo Couto. Léo Lins numa época que ele era menos cancelado do que hoje, mas já muito bom, porque ele é um cara extremamente inteligente. Até que em 2014, 2015, eu fui picado pelo bichinho do desenvolvimento pessoal. Eu era um cara que eu tinha bons resultados em termos de trabalho, tanto é que eu tive a oportunidade de produzir os grandes nomes daquele segmento que estava começando ali naquele momento. Mas eu era um cara extremamente estressado, eu era um cara extremamente ansioso, eu era um cara extremamente workaholic, sem nem saber direito o que era isso. Não sabia que eu era ansiedade, que eu era estressado, que eu era ansioso. Não sabia o que era isso. Eu era, mas eu não sabia. Querendo ou não, Né? era o normal para você. Pra mim era o normal, né? E eu fui picado pelo bichinho do desenvolvimento pessoal, porque eu tinha um problema, cara, que me acompanhava a vida toda. Na verdade, muito antes desse início da vida profissional, ainda dentro da escola, ainda muito jovem, que eu era um cara muito explosivo. Não era porque eu queria, mas quando eu percebia, eu tava com o dedo na cara das pessoas, falando... Falava um monte. Quando eu raciocinava, era que merda que eu fiz de novo, né? Me julgo um cara inteligente, tal, e quando eu vi, eu tava repetindo o erro do mesmo jeito. Isso se repetiu na minha vida muitas vezes.
E aí quando você soma a uma coisa que já existia desde a infância, um cara ansioso, estressado, workaholic, com cortisol lá na nuvem, nessa época, 2014, 2015, o Ronaldo era uma bomba relógio. Era um cara completamente sedentário, que não cuidava da saúde, E por conta disso, né, eu gosto de dizer o que foi o gatilho que entornou o caldo, né, foi uma briga que eu tive com a minha mãe. Tive uma briga com a minha mãe, daquelas brigas que não se tem com mãe em hipótese nenhuma. E eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa pra mudar. Não faz sentido eu continuar errando da mesma forma, eu sei que isso só me faz mal. E me foi falado que um curso de PNL poderia me ajudar. Eu não sabia o que era PNL. Falaram que era um negócio da mente humana. Eu falei, cara, eu acho né, legal esse negócio de mente humana, como podia me ajudar, eu fui. E eu caí num curso de formação em programação neurolinguística. 9 dias, num hotel fazenda, em Monte Verde, porque me falaram que podia me ajudar. E a minha vida, ela é antes e depois desses 9 dias. Porque ali, além de poder mudar completamente aquilo que tanto me incomodava, eu descobri um mundo novo, um mundo de possibilidades dentro do desenvolvimento pessoal. Para mim, até então, era completamente desconhecido. E eu realmente me apaixonei por aquele mundo. Então, eu continuava empreendendo, né? Nessa época, eu tinha montado um outro negócio já, que é a Ingresso Live, que é uma plataforma de venda de ingressos que eu criei junto com o Rafael à época. E quando eu percebi, cara, eu tava gastando muito mais energia estudando sobre PNL, hipnose, sobre aquele negócio da mente humana do que dos meus negócios propriamente dito. E aí eu resolvi fazer uma guinada completa de carreira, abri mão da Ingresso Live, vendi pro Rafa na época a minha parte, e fui trabalhar com aquilo que era o que eu tinha sido picado por aquele bichinho que eu estava completamente apaixonado, que era a programação neurolinguística e a hipnose. Então, desde 2015, eu trabalho profissionalmente usando hipnose e programação neurolinguística para ajudar outras pessoas, assim como eu fui ajudado por essas ferramentas, né? Mas talvez, no meu caso, por falta de conhecimento, né? Ao invés de ter procurado um terapeuta, ao invés de ter procurado alguém que usava das ferramentas, eu fui cair num curso de formação, né? Falaram que podia ajudar, e realmente ajudou. E que bom que foi assim, é isso que faz que eu esteja aqui hoje. Ó, já deu uns spoilers aqui sobre proposta, hein? Eu já peguei aqui. E para você que chegou até aqui, está nos acompanhando, já sabe, curta esse nosso episódio de hoje, se inscreva aqui no canal, no Sério Mas Nem Tanto Podcast, ative também as notificações para você ficar por dentro de todo novo episódio que a gente posta aqui no nosso canal no YouTube. E comenta aqui o que você espera e o que você deseja aprender com esse episódio sensacional que a gente vai gravar aqui com o Ronaldo Lemes hoje. Ronaldo, já para começar entrando num dos nossos temas principais aqui, que é o propósito. Para você, o que significa isso? O que é ter o propósito? O que é propósito para você? Para mim, ter um propósito é você ter um motivo claro para agir, né? É você ter um motivo forte o suficiente que te coloca em movimento. E é muito legal a gente falar sobre isso, porque eu, dentro da sala de terapia, eu pego muita gente perdida por causa da forma como é vendida essa ideia de propósito. A maioria das pessoas acham que elas vão encontrar o seu propósito aí na esquina, tropeçar nele no meio da rua e de repente, ó, achei o meu propósito, esse é meu propósito de vida e é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida. Enquanto elas não tropeçaram nesse propósito na esquina, na rua, elas estão perdidas, literalmente, porque alguém vendeu essa ideia para elas que isso é um negócio pronto e acabado. Que isso é uma coisa que a pessoa já nasceu com esse negócio estabelecido, né? E eu entendo, pelo menos, que não é bem dessa forma, não. E acaba também que o pessoal vende isso como algo assim que
querendo ou não, é um evento, né? É uma coisa extraordinária que vai vir assim em você, do nada, assim, meu propósito é esse. Exato. E eu acho que a palavra propósito caiu muito virou muito clichê, né, Ronaldo? Por exemplo, qual que é seu propósito? Ah, meu propósito é ajudar pessoas. É, E aí? É estilo motivação, né? Você tem que ter é. motivação, mas... E normalmente, né, por que que o cara repete que é ajudar pessoas? Porque dentro do treinamento que ele comprou, que muito provavelmente o propósito de quem tava lá na frente era ajudar pessoas, esse cara pega o motivo dele, o que é importante pra ele como treinador, e introjeta na cabeça da pessoa como se isso fosse importante pra todas as pessoas. Isso é um problema gravíssimo que a gente tem no mundo do desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque os treinadores, não tô falando que eles fazem isso de propósito, não tô falando que eles fazem isso mal intencionados, mas eles pegam os seus próprios valores, o que que é isso? Que é muito importante pra eles, e começa a tratar isso como se fosse importante pra qualquer indivíduo. E aí muitas vezes o cara sai de um treinamento tentando se medir e se enquadrar dentro de valores de outras pessoas, e não o valor que é Sim. realmente dele, entende? Porque às vezes ele nem sabe o que é importante pra ele. Ele precisa dar 10 passos pra trás ainda pra entender primeiro o que é importante pra ele, né? Então essa busca pelo que vem pronto dá menos trabalho, né? Sim. E tá mais fácil, né? Esse que eu vou encontrar, que eu vou achar, que o treinador disse que é o meu também, né? Eu preciso ajudar pessoas, né? Então eu acho que isso um dos problemas que a gente tem dentro do mundo do desenvolvimento pessoal. Do desenvolvimento pessoal é fantástico, né? Mas assim como qualquer área, a gente tem alguns pontos que a gente precisa tomar um certo cuidado e olhar de uma forma crítica, como tudo na vida, né? E pra você, todos nós, seres humanos, têm um propósito de vida? Eu entendo que todos os seres... Quando me faz essa pergunta, Wesley, eu fico procurando assim, cara, o que nós temos em comum? E aí eu gosto de extrapolar um pouco até além dos seres humanos. O que eu vejo que todos nós temos em comum, isso é uma visão minha, tá? Não tô dizendo que seja isso. É que todos nós estamos num processo de evolução e de crescimento. Eu tô buscando crescer, você tá buscando crescer. Cara, quando a gente olha pra natureza, uma árvore tá buscando crescimento, no reino animal eles estão buscando desenvolvimento e crescimento. O que eu consigo ver é que parece que em todas as espécies o crescimento é a tônica. O desenvolvimento é o que eu consigo enxergar de comum. Então eu entendo que o nosso propósito aqui é se desenvolver e crescer. É a minha forma de entender. Mas a forma como eu vou me desenvolver e crescer, isso é muito individual minha. A forma como o Wesley vai se desenvolver e crescer é muito particular dele. O que é esse crescimento, o que é esse desenvolvimento. A forma como a Maria, o João, vai sentir que tá nesse processo de desenvolvimento e crescimento é dela. Então eu acho que é um processo muito individual, mas que ao mesmo tempo tem essa tônica por trás. Desenvolvimento, crescimento. Pelo menos é o que eu consigo enxergar por trás de todo mundo que fala que tá vivendo o seu propósito. Ele tá se desenvolvendo, ele tá crescendo, ele tá... Então, nesse sentido, sim, eu acredito que todos nós viemos aqui para nos desenvolvermos, crescermos. Nesse sentido, eu acredito que todo ser humano tem sim uma forma específica de fazer isso acontecer. E que pode mudar, inclusive, durante a vida. Sim. Né? O que, numa fase da minha vida, lá na faculdade, era o meu propósito, era o meu motivo forte o suficiente para me
fazer querer estar fazendo alguma coisa ou estar engajado em uma tarefa, hoje pode não ser mais o mesmo, porque os meus valores mudaram, as minhas habilidades mudaram, as minhas capacidades mudaram, e hoje é diferente. E daqui 5 anos, talvez, o que me faça me engajar, me motivar, seja outra coisa completamente diferente. Então também não entendo que seja estático no decorrer de toda a vida. Então, o propósito é a mesma linha de pensamento que eu tenho também. O propósito a gente não pode enxergar como fim, né? Como meio, né? E é uma coisa que não é que vai chegar aqui hoje e é isso, né? Por toda a nossa vida. A gente constrói e o propósito também muda, né? Durante os anos ali da nossa vida. Até nessa lógica mesmo do crescimento. Talvez o que fez a gente crescer hoje não é a mesma coisa que vai fazer a gente crescer amanhã. Exato. Então, a chance do nosso propósito também mudar amanhã pra gente voltar a crescer é altíssima, né? Exato. E por isso que muita gente tá perdida, né? Porque elas acham que é uma coisa estática, pronta e acabada que elas vão achar. E não é, cara. Quando eu imaginei que, mesmo não gostando do nome propósito, embora seja o tema da palestra, quando na minha vida eu imaginei que o meu propósito estivesse ligado a transformar pessoas. Cara, isso nunca teve no meu radar. Eu fui lá pra me resolver. Sim. Eu fui lá pra resolver uma treta minha. Não fui lá pra me transformar num terapeuta. Eu não fui lá pra transformar outras pessoas. Mas indo lá pra resolver uma questão minha naquele treinamento, eu descobri um mundo fantástico que eu me apaixonei. E eu já falei isso várias vezes. Se a gente não vivesse numa lógica, que eu não tô falando que a lógica é errada não, tá? Se a gente não vivesse numa lógica capitalista, da qual a gente precisa ser remunerado pelo trabalho Sim. para viver, eu acho que o caminho é esse mesmo, não é uma crítica sobre a lógica, mas se a gente não precisasse de dinheiro, muito provavelmente era uma coisa que eu continuaria fazendo, porque eu sou completamente apaixonado por ajudar as pessoas como eu ajudo hoje dentro da sala de terapia, né? Então hoje na parte da manhã, estava atendendo, né, uma senhora já de mais de 60 anos, com problemas importantes. E, cara, ver a transformação na feição dela durante uma sessão, cara, isso me move. Independente do dinheiro ou não, Sim. entende? Claro, é o meu negócio, é o que eu vivo disso, mas é uma coisa que eu faria da mesma forma, sabe? É isso que eu quero dizer. E foi uma coisa que eu descobri no caminho. Foi uma coisa que, por conta de um problema meu, eu encontrei, né? E você tem a sensação também que grande parte das pessoas, né, a grande massa, evita ao máximo o processo ali, aquele caminho que ele vai ter que percorrer até ele conquistar aquele objetivo final que ele almeja. A pessoa meio que quer uma fórmula mágica, quer pegar uma lâmpada, esfregar para o gênio sair, ela pedir ali, ou fazer o desejo, já tá pronto ali para ela. Então, as pessoas cada vez mais não enxergam com bons olhos essa parte do processo e acaba que isso leva também, até de certa forma, influencia diretamente no propósito e, consequentemente, faz com que a pessoa deixe de viver o propósito. É, esse é um ponto muito bom. Inclusive, esse é o tema da minha palestra no iSummit esse ano. Sobre o processo por trás, né? A gente tem um problema grave hoje, que as pessoas, elas querem o resultado sem o esforço. Isso é cada vez mais comum, né? E não é que é só culpa das pessoas, não, né? A forma como as coisas estão se Sim. desenvolvendo, a forma como o nosso ambiente está se desenvolvendo, a forma como a tecnologia está se desenvolvendo, a forma como as telas estão pegando o nosso sistema de recompensa, o nosso sistema dopaminérgico, faz com que as pessoas tenham cada vez mais recompensa com pouco esforço. E na hora que elas precisam se esforçar para ter uma recompensa, elas têm dificuldade, né?
Eu gosto muito do Wesley, Uhum. que é um cara que eu acompanho, sou apaixonado pelo trabalho dele, é um neurocientista que consegue trazer assuntos muito técnicos numa linguagem muito acessível, né? E ele usa um termo que eu gosto muito, é que as pessoas estão ficando mimadas, Sim. dopaminergicamente falando, né? O que é uma pessoa mimada, dopaminergicamente falando? É uma pessoa que está acostumada a ter recompensa. Quando a gente fala de recompensa, a gente está falando de ligar esse sistema dopaminérgico com pouco esforço. E aí ela não dá conta quando ela precisa se esforçar, né? Então, isso é sim um problema. Eu acho que isso é um problema geral da população. A gente vê isso se manifestando, por exemplo, em vícios cada vez mais frequentes em jogos, né? As pessoas ainda não têm uma ideia do tamanho da dimensão desse problema, do vício em jogos online. A grande sociedade ainda não entendeu o tamanho desse buraco. O que é a expectativa do cara que vicia ali no jogo? Cara, ele quer ganhar dinheiro sem ter o esforço Sim. pelo qual se produz para ter dinheiro. E aí ele perde. Porque eu não sei se já te contaram, mas o jogo foi programado pra banca ganhar, né? Não é o jogador que é o vencedor desse jogo nunca. E aí... Até no começo eu acho que é, mas a longo prazo... Não é o jogador, não. Senão a empresa por trás não sobreviveria. Então, ele foi programado pro dono do jogo ganhar, óbvio, né? Você acha que a garrinha lá, que não fecha lá de cada X vezes, por quê? Porque o cara tem que ganhar, né? Aí o cara perde. E ele já tava ferrado de grana. Agora a pressão dele por grana é ainda maior do que ele tava antes. E às vezes agora trabalhando já ficou mais difícil. Então agora a minha única chance é se eu ganhar. Então eu vou jogar mais uma vez, porque vai que dessa vez eu ganho, né? E aí ele joga de novo. Aí ele perde de novo. Aí a pressão sobre ele pelo dinheiro é muito maior, porque agora ele já pegou dinheiro emprestado com a mãe, ele já pegou dinheiro emprestado com o irmão, e no trabalho dele ele já não dá conta de pagar esse negócio mais. Qual que é o único caminho que eu tenho? Soltar um banco? Não é uma boa ideia, não. Vou jogar de novo. E aí o cara joga, tentando uma recompensa sem o esforço para ter aquela recompensa. Cara, isso é gravíssimo. Entendi inúmeros casos já de vício em jogos. A gente é procurado de uma forma cada vez mais frequente. São casos muito graves. Casos de uma pessoa que ganha ali no seu trabalho R$ 2.500, R$ 3.000 e deve 200 mil. Que a casa da mãe já tá no jogo, família já tá toda comprometida. Ora, como que essa pessoa pagaria essa dívida ganhando 2.500, 3.000 por mês? A mente dele só enxerga se for ganhando no jogo. Ele não enxerga outro caminho. E aí ele joga mais, ele joga mais, ele joga mais, ele joga mais. Isso é muito sério. E tá por trás desse assunto que a gente trouxe. Eu tô falando de jogos porque é isso. É o cara querer a recompensa sem um esforço. A gente precisa desenvolver a habilidade pelo qual eu vou ser bem remunerado. E assim, né? Eu acho que uma coisa que deve acontecer nessa questão dos jogos também é, por exemplo, a pessoa já tá, nem nesse caso, 200 mil de dívida. Talvez a pessoa vai até pensar, eu não vou conseguir pagar isso mesmo, eu vou me endividar mais, então vou continuar jogando, tentando. Cara, pior que ela tenta reverter. É. Só que ela não vê muita saída. E aí a única possível saída na cabeça dela, por mais que ela já tenha perdido um monte, é o jogo. Porque qual outra saída? Fazer coisas erradas, né? Mais que o jogo. Entende? E aí é muito doido isso, Wesley.
Por quê? Quando a gente fala de outros vícios, eles têm um estigma social muito maior em Sim. cima. Sim. Então, quando a gente fala do cara que tá usando crack, do cara que tá usando cocaína, do cara que tá usando uma droga, pensa, ele precisa sair de casa, ele precisa ir atrás, ele precisa comprar. A hora que ele se droga, as pessoas no entorno dele vê que ele Sim. tá, O corpo, né? O corpo externo mostra, né? mostra que ele tá fazendo uso, ele vai ser recriminado, ele vai ser apontado, ele vai ser criticado. Isso vai gerar problema para ele dentro do trabalho. Então tem toda uma pressão social em torno das outras drogas e do jogo online, não. O cara pega o celular dele aqui, não tem barreira entre ele e o vício, porque o próprio celular já reconhece a face dele, já liberou. Não tem barreira pro cara embarcar. O cara, para usar a droga, ele precisa ir lá comprar. Ele precisa enfrentar o estigma Sim. social. Ele precisa enfrentar as consequências. Os viciados em jogos online estão entre nós, com o celular na mão, sem ninguém perceber. E se afundando. Ronaldo, isso também é de certo ponto uma falta de uma, um autoquestionamento das pessoas. As pessoas não se questionam mais. Por que que eu tô agindo assim? O que que eu tenho que fazer para tentar mudar isso? Por que que eu tô pensando dessa forma? E é sempre o outro, não se autorresponsabiliza de certa forma. Então tá tendo essa perca também da própria, do próprio autoquestionamento. É multifatorial, né? São vários pontos que a gente precisa analisar. Com certeza, se a gente tiver o nosso lado racional mais preparado, mais bem estabelecido, ele funciona como um mecanismo de freio. O nosso córtex pré-frontal, que é a área do cérebro responsável por essa racionalidade, ela foi feita para ser um freio frente a estas impulsividades, né? O problema é mais embaixo, porque quando o emocional toma frente, o córtex pré-frontal fica pelo caminho. Eu costumo brincar que tem gente que acha que é muito racional, né? Eu era uma dessas pessoas. Sou extremamente racional. Sou muito racional. Cara, nós somos 5% racional e 95% emocional. É uma formiguinha tentando empurrar um elefante. Então, se o emocional passa na frente, cara, a chance desse questionamento ser efetivo, a chance desse reduz muito. Então você pega um cara como esse, que tá numa pressão emocional absurda, um cara como esse que tá no limite do emocional, cara, é muito difícil de você esperar e querer racionalidade de uma pessoa como essa. Porque ele tá todo descompensado emocionalmente já. Por mais que talvez ele não saiba que isso está acontecendo. Mas tá. Né? Eu comecei o episódio falando que eu não sabia que eu era estressado, que eu era ansioso, que eu era... Mas era. Não deixava de ser, né? Então isso acontece muitas vezes com quem tá nesse momento. Né? Então eu acho que sim, as pessoas poderiam e devem se questionar, pensar, racionalizar o máximo possível as suas decisões. Né? Nós não somos os seres mais evoluídos em termos de cérebro, né? De pensamento, de racionalidade à toa. A gente devia fazer jus disso e usar o máximo possível, né? Não nos foi dado essa capacidade para não ser usado, mas ao mesmo tempo ela tem as suas limitações. É esse o ponto que eu quero chegar, né? Às vezes é até engraçado dentro da sala de terapia, às vezes isso é um relato bastante frequente de alguns clientes, de falar assim, Ronaldo, agora parece que tudo agora eu racionalizo, tudo eu
penso pra fazer. Antes eu só fazia. E agora eu penso, eu falo, cara, que bom. Você tá honrando toda uma evolução pra que você tivesse um córtex pré-frontal, cara. O resto dos animais não tem, não. Faça bom uso disso, né? Então, eu acho que é por aí. Eu acho que é sim trabalhar o máximo possível essa parte racional, mas entendendo que se o emocional passa na frente, ela tem uma limitação. E agora falando do ambiente. O ambiente, de certa forma, molda o nosso propósito também. Com certeza. O ambiente é uma das coisas mais poderosas que existem. Queira você que está me assistindo ou não. Você pode falar assim, eu discordo. Tudo bem, discorde. Mas ambiente é muito importante. Não tem como você ignorar o ambiente. Por quê? Quando a gente fala de motivação, e motivação é uma palavra, coitada, que ela foi judiada também, né? As pessoas acham que tá motivado é tá animado, É, isso aí. né? E, cara, motivação não é tá animado. Confunde motivação com euforia ali. Motivação é você ter um motivo para agir, né? Então eu posso estar extremamente motivado, ter um motivo para agir muito forte e estar desanimado. Mas eu tô motivado, eu tenho um motivo para agir. As nossas motivações, elas estão diretamente ligadas com os nossos valores. Quanto mais algo é importante para mim, quanto mais forte é um valor para mim, mais fácil eu me motivar perante algo. E os ambientes que a gente frequenta tá o tempo todo ditando o que é importante ou não para nós. Então vou te dar um exemplo meu. Cara, eu sou um cara hoje que praticamente não bebo. Não houve um momento que eu falei assim, vou parar de beber. Não existiu isso. Mas eu entendi qual era a função por trás da bebida na minha vida. Durante a faculdade, fiz festa, trabalhei com... Cara, bebia pra caramba. E não tô falando que é errado não, tá? Cada um vai fazer o que se sente bem e é capaz de... Tô contando a minha situação. Eu entendi que a bebida pra mim, ela tinha uma função de pertencimento social. Eu nunca fui um cara que comprei uma cerveja e coloquei lá na minha geladeira e falei assim, cara, vou tomar uma cerveja hoje. Eu quero relaxar, por exemplo, igual tem muita gente que faz. Não, nunca fiz isso. Eu nunca virei pro meu pai e falei, pai, vamos tomar uma cerveja junto. Não, nunca fiz isso. Mas quando eu encontrava meus amigos, era vamos beber, vamos beber, vamos beber, vamos beber. E pra mim ficou muito claro que a função por trás desse comportamento era pertencimento. Eu queria pertencer a um grupo. Olha que doido. Essa ficha foi cair há 3, 4 anos atrás. Passei uma vida fazendo uso de bebida alcoólica sem ter consciência que a função da bebida alcoólica na minha vida era pertencimento. E quando eu percebi que era, eu falei, opa, para pertencer eu não bebo mais. Se eu tiver com vontade, eu vou beber. A pergunta mudou. Sim. Tô com vontade de beber? Se eu tiver, eu vou beber. Se eu não tiver, para pertencer, eu não bebo mais. Cara, parei de beber. Eu nunca tô com vontade. Eu bebo um vinhozinho, vez ou outra, com a minha namorada que tá ali, muito menos do que ela gostaria, inclusive. Mas o vinho, eu tenho a vontade de beber, vez ou outra. Cara, cerveja eu praticamente parei, né? Não lembro a última vez que eu bebi uma cerveja. E aí, cara, agora eu não bebo. Chego eu na roda dos meus amigos. Ronaldo, onde você conheceu esses amigos? Tudo no bar. Eu tenho uma turma de amigos que ela foi formada na bagunça. Ronaldo, vamos fazer um churrasco hoje? Vamos. Eu gosto deles. Continuo gostando. Igualzinho.
Você vai beber? Não, não vou. Porra, você não é mais o mesmo, hein? Você é um viadinho. Você não é... E não sei o quê. E que não sei o quê. Porra, o que você tá aprontando na sua vida? Como assim você não vai beber? Cara, uma pressão social absurda. O álcool é a única droga que quando o cara para de usar, ele é recriminado. Você não vira pra um cara que parou de usar cocaína e fala assim, porra, velho, você vai parar de usar cocaína. Mas o álcool acontece. O cara é recriminado. Ou seja, vou voltar no nosso assunto. Porque naquele ambiente, isso é um valor importante. Beleza, eu tenho consciência que eu não vou fazer algo que eu não quero para pertencer. Mas se ali é um valor importante, eu tô o tempo todo com aquelas pessoas, isso passa a ser importante para mim também. Porque o ambiente molda valores. O ambiente molda o que eu acredito, as minhas crenças. O ambiente me ajuda a desenvolver habilidades. Cara, se eu quero me tornar um bom palestrante, o que eu vou fazer? Cara, tá no meio de um monte de gente que é bom palestrante. Vai acelerar um monte o desenvolvimento da minha habilidade. É muito mais fácil eu desenvolver esse músculo dessa forma. Então, o ambiente ele é um grande modulador. Seja de habilidades, seja do que eu acredito, seja do que é importante para mim, o que são meus valores. E esses valores tá diretamente ligado com aquilo que eu vou conseguir engajar e me motivar e ser um motivo forte o suficiente, capaz de me fazer agir. Então, respondendo a sua pergunta, sim, ambiente é um grande modulador de comportamento. A grande dica é, se ambiente modula comportamento, module o ambiente. Cara, quero comer de forma saudável? Não tenha doce na sua casa. Tenha as marmitinhas congeladas lá da forma correta. Porque se o ambiente não tá favorável, eu vou falar, deixa eu ver o que eu vou comer hoje. Abri o iFood. O que esse ambiente vai fazer comigo aqui? Já me lascou, cara. É o ambiente, o iFood. Sim. O digital, as redes sociais, o que você consome, é ambiente. Isso tá o tempo todo influenciando nessa matrix que a gente vive, né? Que a gente vive numa grande matrix. E antigamente, quando a gente falava de ambiente, a gente estava falando de ambientes físicos, na maioria das vezes. Que lá na sua infância, cara, você convivia com meia dúzia de amigos, Sim. alguns familiares, e era tudo meio que parecido ali, todo mundo, em termos assim, era tudo mais ou menos da mesma faixa de renda, porque você não tinha, você não conseguia sair de uma realidade para um extremo muito grande. Porque se mora no mesmo bairro, estuda na mesma escola, convive nos mesmos lugares, é mais ou menos a mesma faixa ali, né? Não tem aquele pico, né? Não, cara, hoje eu acompanho nesse ambiente aqui a vida do Neymar, amigo. Cada detalhe, como se nós fôssemos íntimos, melhores amigos. Eu sei quando ele faz coisa errada, quando ele faz coisa certa. Eu acompanho aqui a vida do melhor treinador de desenvolvimento comportamental do mundo. E hoje, eu tenho acesso, pelo digital, a um ambiente que era totalmente impensado. Então, as pessoas têm muita dificuldade de entender o impacto que isso está sendo criado na cabeça das pessoas. Cara, tem jovem aí que não quer trabalhar, ele quer viver de live. Porque ele tem um espelho, ele tem um exemplo que isso acontece, né? Então a gente tá num momento assim que a gente precisa ter muita sabedoria para entender a força desse ambiente e que o ambiente digital é tão forte quanto os ambientes presenciais que a gente está inserido.
A gente não tá conseguindo absorver, né, a quantidade de informação que a gente tá tendo, né, Ronaldo? Exatamente. Hoje a gente vive em meio a um excesso de informações, emoções muito complexas e confusas e uma escassez de tempo, né? A gente Sim. está vivendo... Eu fiz uma formação de mentores agora e eu adorei essa definição que o instrutor deu. A gente está vivendo um mundo caótico. A gente vive hoje num mundo caos. Entre excesso de informação, as pessoas extremamente ansiosas, extremamente sobrecarregadas e com um tempo cada vez mais escasso. Justamente por tudo isso, né? E a pessoa que para, de certa forma, para descansar, é julgado como o cara que não tá produzindo, né? Exato. Improdutivo ali. É, porque hoje você tem que trabalhar enquanto eles dormem, né? Trabalha enquanto eles dormem. Ronaldo, agora eu quero saber um pouco mais Não façam isso, viu, gente? Pelo amor de Deus. Some é o pilar 0001 da saúde emocional. Durma direito. Chama Durma eles para ver o episódio 22, que lá a gente falou muito sobre sono. Durma direito. Se você não estiver dormindo direito, toma um chazinho que chama mulungu. Quando eu tô mais estressado, quando eu tô mais lascado, preciso... Chazinho me ajuda, mas não pode tomar direto, não. Agora eu quero saber um pouco mais sobre o Ronaldo. Diga. Topa. Bora. Quero saber qual que é hoje o propósito do Ronaldo. Cara, eu me achei. É muito doido, né, cara? Porque desde quando o iSummit começou, em 2023, eu falei isso pro meu sócio, à época. Hoje eu tenho mais sócios do que quando ele começou. Mas eu falei pro Diego, à época, falei, cara, o iSummit é o evento da minha vida. Por que que eu falei isso, né? O iSummit é o evento da minha vida. Como assim você vai reduzir a vida a um evento, né? Mas não é uma redução, é o contrário. O iSummit, ele veio, parece que para conectar todas as minhas experiências passadas em um único local. Cara, aquela habilidade do fazer festa dentro da faculdade, de mobilizar a galera, de fazer a galera tá numa festa ali numa quinta-feira que tinha 2.100 pessoas, numa quinta, open bar, mas aquela capacidade de mobilização, aquela capacidade de fazer as pessoas olharem para aquela direção e aquilo se tornar um marco para aquela geração. Aí depois vem para produção de eventos de uma forma mais profissional, com a Show Brasil Produções, trabalhando com os stand-ups, trabalhando com tudo aquilo. Vem a Ingresso Live, onde eu penso em escala, penso em como criar uma plataforma de forma escalável. Vem o mundo do desenvolvimento pessoal, que me deu esse chacoalha, me colocou do avesso. E o iSummit é a soma de tudo isso. É um evento onde eu consigo pegar a transformação que eu faço com os meus clientes dentro da sala de terapia e consigo fazer isso numa escala maior. Então, ano passado a gente teve mais de 950 pessoas dentro do iSummit. Cara, se eu fosse mudar a vida de 950 pessoas dentro da sala de terapia, no 1 a 1, atendendo 4 clientes por dia, porque meu atendimento dura em média 2 horas, eu atendo só 4 por dia. Para atender 950 pessoas e transformar a vida dessas pessoas, o que eu ia precisar? De anos. De anos. Ronaldo, mas você acredita que no iSummit a transformação é a mesma transformação que o cara vai ter se ele passar por um processo terapêutico contigo? Não disse isso. Pode ser a mesma, pode ser menor ou pode ser até maior. Depende. Mas se esse cara sai de lá entendendo que ele pode ser uma pessoa melhor, que ele tem recursos para se tornar uma pessoa melhor, e mais do que isso, entendendo que é possível, porque ele tem exemplos no palco vivos mostrando para ele que é possível. Cara, o céu para esse cara é o limite. Se esse cara tiver ali uma abertura de consciência
mesmo que depois ele precise de outros estímulos, cara, eu tô muito feliz já. Eu tô muito realizado. E, de novo, faria esse negócio de graça se não precisasse do tal do dinheiro para sobreviver, né? Então, eu entendo que hoje o meu propósito esteja muito ligado ao propósito do iSummit, nessa fase da minha vida. Porque é uma forma de transformar um número maior de pessoas e, mais do que isso, transformar uma região, transformar uma cidade, a mentalidade de todo um ecossistema. Wesley, quando eu falei pela primeira vez que eu ia fazer o iSummit aqui em Uberaba, que a gente ia trazer palestrantes de renome nacional para a cidade, cara, eu fui literalmente taxado de doido. Não vai dar certo. Uberaba não tem público para isso. Uberaba não consome isso. Volta para trás, você vai se lascar. Cara, a gente tinha dois caminhos. Escutar isso e retroceder, porque a gente não escutou isso de qualquer pessoa. Estamos de pessoas importantes na cidade. Ou o contrário, transformar isso na nossa causa. Sim. Enquanto a cidade continuar pensando assim sobre ela, enquanto as pessoas continuarem pensando assim sobre elas mesmas e a nossa cidade, é o motivo pelo qual eventos como o iSummit precisam acontecer. Porque é justamente um evento para transformar a mentalidade. É a nossa parcela de transformação dessa mentalidade. É uma única iniciativa que vai ser capaz de transformar a mentalidade de toda uma cidade, uma região? Não, mas essa é a nossa parcela para essa transformação de mentalidade. Entende? E tem outras contribuições, outras parcelas. Esse podcast é uma parcela, né? Cada convidado que você traz aqui, que gera um nível maior de consciência para as pessoas, é uma parcela de contribuição para essa transformação de mentalidade. O iSummit é a nossa. O iSummit é a nossa. Então eu acho que o meu propósito hoje está muito ligado ao propósito que nós construímos em torno do iSummit. As pessoas invertem muito a lógica, né, Ronaldo? O pensamento das pessoas é esse por causa da cidade ou a cidade que é assim por causa do pensamento das pessoas? Entendeu? Em cima disso eu te pergunto, Ronaldo, você acredita em destino? Eu acredito que a gente pode construir o nosso destino, mas que a gente também não tem um controle de todas as variáveis. Então eu não acho que o destino seja uma coisa que esteja pré-definida, como algumas pessoas acreditam. Mas eu acredito que a gente tem uma capacidade imensa de construir um destino, construir uma vida da qual eu possa me orgulhar. É o que eu falo para os meus clientes dentro da sala de terapia. Cara, você quer saber se você tá no caminho certo, se você tá no caminho errado na sua vida? Cara, você tá construindo uma vida da qual você vai se orgulhar? Isso é uma resposta difícil. Ela parece fácil. Você tá construindo uma vida da qual você vai se orgulhar? Tô, continua. Não tô. Cara, para e repensa e entende. Só que essa pergunta tem várias camadas. Várias camadas. Então, se você pergunta assim, cara, o que vocês estão construindo com o iSummit? Você está construindo uma vida da qual você vai se orgulhar? Tô. Porra, mas tem dia que eu não tô com orgulho do que tá acontecendo no processo da minha vida. Tem camadas. Não é uma resposta simples. Cara, tem dia que eu passo por cima de coisas que são importantes pra mim. Tem dia que eu passo por cima de valores mesmo, para fazer algo maior dar certo. E aí eu paro e penso, cara, e aí? Pera. Fase. Não, é uma fase. Nesse momento precisa. Depois dá pra reorganizar. Não, tá. Aí eu preciso negociar com os meus valores. Por quê? Porque tem valores importantes sendo atendidos, mas às vezes tá brigando com outro valor de cá. Só que
Esse aqui vai fortalecer esse depois. Sim. Só que talvez nesse momento parece um conflito. E na verdade eles podem estar somando. Então eu acho que a gente tem essa capacidade, sim, de construir o nosso destino. Mas não dessa forma mágica que muita gente vende. Eu não vou ficar vendendo aquela ideia romantizada e mágica de que tudo é perfeito e possível. Mas a gente tem uma capacidade grande quando a gente traz a autorresponsabilidade, desenvolve habilidades, desenvolve repertório, aumenta a consciência, a gente consegue construir coisas incríveis, não tenha dúvida. E eu vi que no início do nosso episódio aqui na sua apresentação, ficou muito claro para mim que você ser um profissional, né, um terapeuta, não é o fim, não é o seu propósito final. Porque como você citou, né, você era muito estourado, muito descontrolado emocionalmente, e se não fosse esse processo do desenvolvimento, do seu desenvolvimento pessoal, com certeza você não teria o iSummit hoje. Não. Porque isso foi essencial para você se modelar suas emoções, controlar suas emoções, para agora, né, de 3, 4 anos para cá, você criar esse mega evento e tá com esse mega propósito hoje. E não só isso, né, cara? As pessoas que eu me conectei nessa jornada. Quando eu pego lá 2023, a primeira edição do iSummit, cara, um monte de palestrante que eu conheci nesse caminho, nessa jornada. Olha pra você ver que massa isso. Ano passado, eu tive 2 caras como palestrantes no iSummit. Eu sou muito fã dos dois. Murilo Gun. Cara, o Murilo Gun é um gênio. Não tem outra palavra melhor pra definir o Murilo Gun. O Murilo Gun, ele tá sempre muito à frente do tempo dele. Exemplo disso é que o Murilo Gun, com 14 anos, estava dando uma entrevista pro Jô Soares, porque ele tinha ganhado o prêmio de melhor site best na época, com 14 anos, no Jô Soares. Cara, logo depois ali, ele criou o primeiro aplicativo de venda de comida do Brasil, um dos primeiros. Na época não tinha nem smartphone. A tecnologia que ele usava era daqueles bip. Você chegou a conhecer isso na cintura? Sim. O aplicativo faliu porque a empresa de bip mundial faliu, ele ficou sem tecnologia para rodar o que hoje nós conhecemos como iFood. Só que esse cara lá, com 16 anos, já tava criando um negócio desse. Cara, o Murilo veio para palestrar no iSummit o ano passado, ele fechou o dia do desenvolvimento pessoal com uma mega palestra. Mas eu já tinha trazido o Murilo Gun para Uberaba pelo menos 3 vezes como humorista. Porque ele foi humorista stand-up. Trouxe ele uma vez na choperia do Mário. Trouxe ele 2 vezes no Teatro SESI Minas. Olha só que legal, cara. Então, da minha fase lá de produtor de evento de stand-up, permitiu que um cara como o Murilo estivesse no palco do iSummit o ano passado. Outro cara, Alex Monteiro. O Alex Monteiro hoje, ele é, sem dúvidas, um dos responsáveis pelo ecossistema que a gente tem de influencers no Brasil. Ele é dono da maior agência de influencers da América Latina, que se chama Non-Stop Produções. E eu vou falar isso aqui porque eu falei isso lá no palco do iSummit, então não tem problema. Não é um segredo, né? Quando o Alex começou a produzir, agenciar alguém, ele começou por um cara que se chamava Gustavo Mendes, que fazia um personagem imitando a Dilma no Cacete Planeta. Não sei se você lembra desse personagem. Imitava a Dilma. E naquela época que eu fazia os shows de stand-up, existia um grande nome no mercado, existe ainda, né? O Ítalo Guzzo, que na época ele era empresário do Rafinha Bastos, do Danilo, do Rafael Cortez, da turma do CQC, o Rogério Morgado e tal. E o Alex começou a empresariar o Gustavo Mendes, e conversando entre eles lá, e falou: Ítalo, cara, me passa o contato de alguns bons produtores no Brasil para que eu possa oferecer o trabalho do Gustavo. E o Ítalo me indicou pro Alex.
E eu tive a oportunidade de trazer o Gustavo Mendes para Uberaba acho que em 2 shows, se eu não estiver enganado. No início do Gustavo Mendes. Quando pouca gente acreditava, quando pouca gente confiava. E era o início também do Alex como empresário. Cara, saí desse mundo, parei de trabalhar com stand-up, fui pro mundo do desenvolvimento pessoal, fui viver a minha vida, tal. Cara, quando eu tava construindo a curadoria do ano passado, eu me deparo lá, Alex Monteiro. Olhei e falei, cara, é o Alex, empresário do Gustavo. Porra, que massa, velho. O Alex, responsável pela Non-Stop. Porra, uma temática legal pro iSummit. Porra, o cara fala sobre influência de uma maneira incrível. O cara é empresário pela Non-Stop do Whindersson Nunes, do GK, de não sei quem, não sei quem. Cara, eu vou convidar o Alex pra ser palestrante do iSummit. Olha que legal, agora eu vou contratá-lo para ele agora, não mais um artista dele, compartilhar todo esse know-how que ele tem sobre influência. Não tinha mais o número dele, mandei uma mensagem no Instagram. Cara, aqui é o Ronaldo de Uberaba. Porra, Ronaldo, tá joia. Você acha que dá certo? Com certeza. Eu faço questão de ir sem te cobrar R$1 por toda a gratidão que eu tenho por quem confiou e abriu as portas pra mim lá atrás. E veio. E fez uma mega de uma palestra. E fez todo mundo se emocionar. Um negocinho que foi plantado lá em 2012, 2011. Então, o iSummit é a soma de tudo isso, entende? Sim. Ele não é uma coisa estática deste momento. Um Murilo, um Alex. O iSummit nasceu um pouco por causa do Murilo, na primeira edição. Eu queria fazer um grande evento de desenvolvimento pessoal. O Murilo já estava no meu radar. E o Murilo veio para Uberlândia fazer um evento da Mosaic, que aconteceu em Uberlândia. E aqui em Uberlândia, ele me mandou uma mensagem. Ronaldo, tô aqui em Uberlândia, pertinho de Uberaba, lembrei de você. Aquele sotaque dele de Recife, né? Mentira, não foi isso que ele falou. Ele falou assim: Ronaldo, tô aqui em Uberlândia e por uma sincronicidade, hoje é o dia do seu Kim. Kim é como se fosse vou tentar explicar da minha maneira mais leiga possível, como se fosse um horóscopo de um calendário lunar maluco que o Murilo acompanha. E que quando eu encontrei com ele, ele anotou lá qual que era o meu Kim, que era o dia, que é o vento elétrico. Ele falou, cara, tô aqui em Uberlândia, por coincidência, hoje é o seu Kim. Como é que estão as coisas por aí? Por uma sincronicidade. Não foi coincidência. Eu falei, cara, por aqui tá tudo ótimo, por uma sincronicidade. E era verdade, eu tava querendo te mandar uma mensagem. Eu tô querendo fazer um grande evento aqui de desenvolvimento pessoal, tal. Cara, pensei no seu nome, no nome da Dani. Porra, cara, acho que vai ser legal. Tem tudo pra acontecer. Cara, ali foi o primeiro passo do iSummit. Era pra ser com o Murilo na primeira edição. Acabou que não deu pra ele vir. Mas foi o que startou na primeira edição. Veio na segunda, né? Mas por que eu tô te contando isso? Às vezes as pessoas acham, olhando de fora, que é um negócio que surgiu do nada. Que é um negócio que... Mas tem toda uma base, uma estrutura por trás pra gente conversar com as pessoas que a gente conversa hoje, trazer as pessoas que a gente traz hoje e falar com a propriedade que a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, sobre empreendedorismo, sobre tudo que a gente tá falando. Porque hoje, cara, é muito fácil subir num palco e falar do que não vive. Sim. É o que mais tem. É o que mais tem no mercado. Então, uma busca muito grande que eu tenho nesse processo
é que o nosso evento seja um evento muito congruente entre o que fala, prega e faz. Ó, isso não significa e ninguém deve esperar por pessoas perfeitas, que não tenham problemas, que não errem, que não... Não é isso, não. Pelo contrário, erro toda hora. Mas a gente tá o tempo todo buscando esse alinhamento, essa congruência, esse é o nosso norte, entende? Então vamos apresentar o iSummit pro pessoal, para quem não conhece. Vamos. Ó, trouxe um dado agora, ó. O iSummit, ó, é o maior movimento de empreendedorismo e desenvolvimento pessoal do interior de Minas Gerais. Ó, o maior, com foco em autoconhecimento, propósito, empreendedorismo, negócios, mentalidade, performance, network e conexões. Em cima disso, Ronaldo, eu gostaria de saber por você, qual que é a principal essência do iSummit e como é que vocês conseguem conectar essa quantidade de pessoas nesse baita evento aí? Cara, o DNA do iSummit. Primeiro dia de palestras é pro CPF. É pra pessoa. É autoconhecimento, é desenvolvimento pessoal, é entender o que são seus valores, é melhorar a sua performance. Para no segundo dia a gente falar de negócios propriamente dito. Aí a gente vai falar de vendas, a gente vai falar de inteligência artificial, a gente vai falar sobre investimentos, a gente vai falar sobre uma série de temáticas. Mas no primeiro dia é para esse caboclinho olhar para ele. Ronaldo, por que isso? Por uma razão simples, cara. Todas as empresas são formadas por pessoas. Quanto melhor essas pessoas estiverem com elas mesmas, melhor vai ser o resultado dessas empresas. E quando a gente está falando do empreendedor, então, o empreendedor muitas vezes para fazer o seu negócio dar certo, para escalar o seu negócio, para alavancar o seu negócio, ele passa por cima dele, cara. Ele passa por cima da família, Sim. ele passa por cima de hábitos, ele passa por cima de uma série de coisas. E que quando ele assusta, velho, é porque já o problema gritou. Então a nossa proposta é, vamos fazer esse cara no primeiro dia olhar pra ele. No segundo dia a gente vai olhar pro negócio também. Essa é a essência do iSummit. E quando a gente pega pessoas que valorizam seu desenvolvimento pessoal, valorizam melhorar o seu negócio e coloca no mesmo ambiente, a gente cria um ambiente muito, muito propício pro networking. Por quê? Porque são pessoas que têm valores em comuns. Sabe aquela dificuldade que eu tava falando de ter pessoas com uma mesma vibe, Sim. com o mesmo valor? Cara, se você valoriza se melhorar, se você valoriza melhorar a sua carreira como pessoa, como profissional, cara, no ambiente do iSummit vai ter um monte de gente que valoriza essa mesma coisa. Porque as pessoas falam que não existe essas pessoas, mas existem. Só não tá no ambiente certo. O iSummit tem esse poder de trazer essas pessoas para esse mesmo ambiente. Um exemplo disso é o meu namoro, né? Vou fugir o protocolo aqui. Olha lá, ó. Tá rindo de lá, ó. Cara, eu já tava solteiro já há algum tempo. E... Porque quando você tem um nível de consciência... Cara, eu fiz muito curso. Trabalhei, eu me busquei melhorar. Você sabe o que você realmente quer pra você, o que você não quer. Você vai ficando cada vez mais exigente no sentido de, cara, se não for pra agregar muito, se for pra puxar pra trás, se for pra... É melhor tá sozinho, né? Então eu já tava solteiro há um tempo. E na primeira edição do iSummit, a Renata, que é minha namorada hoje, foi pro evento, a gente não se conhecia. E ela sentou do lado de uma grande amiga minha, a Bianca. E conversa vai, conversa vem, tal. Eu fiz a minha palestra e a Renata comentou alguma coisa sobre a palestra. E a Bianca virou e falou assim: Renata do céu, eu vou te apresentar o Ronaldo. Vocês são muito parecidos. Vocês vão dar muito certo. Tá. Mas Summit acontecendo, a Bianca me encontrou lá no coisa. Depois eu tenho uma amiga pra te apresentar. Eu, não, numa loucura danada, não tava. Falei, não, depois você me apresenta e tal. Acabou o evento. Passou o evento, a gente foi jogar um beach tênis. E a Bianca falou assim: vou levar aquela minha amiga que eu te falei. Cara, quando eu encontrei a Renata, conheci a Renata,
A gente tem valores muito parecidos. A gente acredita em coisas muito semelhantes. A gente é muito próximo um do outro em termos de mentalidade, em termos de olhar para o futuro, do que vê, do que enxerga. Foi uma mega de uma conexão. E ela só aconteceu por causa daquele ambiente que reúne pessoas que valorizam se melhorar. Se não fosse isso, talvez nunca teria acontecido. Por mais que não tenha acontecido lá dentro, porque não foi, né? Foi num jogo de beach tennis. Depois, o ambiente proporcionou essa questão dos valores parecidos estarem ali juntos, entende? E não para por aí. Nessa primeira edição, nós temos um casal de palestrantes que nasceu dela. Que eram 2 palestrantes da edição que não se conheciam, se conheceram durante o iSummit e hoje são um casal. Nacional. Que top. Que se conheceram aqui no iSummit. Por quê? Valor parecido. Valor parecido. Então, a essência do iSummit é essa. Desenvolvimento pessoal, negócios e essa possibilidade de se conectar com pessoas que têm valores parecidos. Quando eu falo valores parecidos, que buscam se melhorar, que buscam se desenvolver, que buscam melhorar os seus negócios, que buscam... Esse é o DNA do iSummit. E para você que está aqui nos acompanhando, ó, a gente está falando agora sobre o iSummit. Fique ligado que já o iSummit vai trazer mais novidades extraordinárias aqui pra gente, hein? Logo, logo no finalzinho do episódio, essa nova novidade vai estar presente aqui para todos vocês. Ronaldo, agora eu gostaria que você passasse de forma mais racional. Como é que funciona o iSummit? Nos dá um overview, uma visão geral. Quais são os dias esse ano? Como é que funciona toda essa parte de evento, de treinamento, de palestra? Como é que vai funcionar? Cara, é muito legal essa pergunta, porque esse ano o evento ele vem muito diferente. A gente tá com várias novidades. E eu tô ainda mais empolgado com essa edição, porque a gente tá trazendo muitas novidades. O iSummit, nessas 2 edições que já aconteceram, ele é composto por 2 dias de palestras, onde o primeiro dia é desenvolvimento pessoal, o segundo dia negócios. Essas palestras vão acontecer no sábado, dia 13 de setembro, e no domingo, dia 14 de setembro. Então, dia 13, desenvolvimento pessoal, dia 14, negócios. Quem está confirmado no dia do desenvolvimento pessoal? Eu abro, primeiro dia do desenvolvimento pessoal. Depois a gente tem o Marcos Rossi, que é um cara incrível. O Marcos nasceu com uma doença rara, que ele não tem nem os braços nem as pernas. E o Wesley, ele é mais ativo que nós todos juntos que estamos aqui nesse estúdio. E ele tem um livro que se chama O que é Impossível para Você. E ele vai trazer esse tema pro evento. Na sequência dele, a gente tem um casal que é o Vicente Sauer e a Bianca Brasil, que eles vão trazer uma temática sobre movimento, mas pela perspectiva de movimentar o corpo mesmo, Sim. né? A palestra do Vicente e da Bianca traz uma lógica de que evolutivamente a gente evoluiu para se movimentar e hoje a gente vive uma grande incompatibilidade evolutiva, que é ficar aqui cada vez mais sedentário, confortável na Cada vez poltrona, mais no sofá, né? Pedindo um iFood ali, né? Sentado no sofá. Então eles trazem essa provocação na palestra deles, né? A gente sai para o intervalo de almoço, logo na sequência a gente vem com um dos maiores gênios que a gente tem no Brasil, no mundo do desenvolvimento pessoal, que é o Alberto Delisola. O Alberto é autor de 3 best-sellers, Mentes Brilhantes, Mentes Fantásticas, Mentes Geniais. O Alberto, quando eu falo que é um dos maiores gênios, cara, é difícil refutar agora, hein? O Alberto é um cara que ele integra a Mensa. Você sabe o que é a Mensa? Cara, a Mensa é o clube dos caras que tem os 3% do QI mais alto do mundo. Existe uma associação que faz uma prova lá e pega os caras que estão nessa faixa. Pode participar da Mensa. O Alberto é um desses caras. Então, assim, gênio. Não tem como. Não tem. Campeão latino-americano de memorização, né? Além do Alberto, vem a Lana, que é uma terapeuta também fantástica de Brasília. Vai falar sobre autoestima. E fecha o dia do desenvolvimento
pessoal, o Mário Freitas, que é o apresentador do programa Tô Indo da Globo, que vai contar um pouquinho justamente, a palestra dele é sobre propósito. Ele vai falar sobre a transição de carreira que ele fez da música, porque ele tinha uma dupla sertaneja famosa, com música em tema de novela, e ele largou mão de tudo para ir ser um contador de causos na TV, né? É muito legal essa palestra dele, que ele conta como isso aconteceu. Esse é o primeiro dia, né? O primeiro dia do evento. Segundo dia, a gente começa com o Márcio Giacobelli, que é um consultor de grandes empresas. Ele trabalhou na Natura por muito tempo. Hoje ele trabalha formando conselheiros empresariais, então é um cara fantástico. Logo depois do Márcio, a gente vem com o Júlio Dário, que também já esteve aqui com você para falar sobre vendas, custo de aquisição de cliente, LTV, uma matemática importante ali no negócio que muitos empresários ainda não têm consciência do quão importante isso é para a sobrevivência do negócio. Na sequência do Júlio, a gente traz um cara fantástico, que é o Juliano Dutra. O Juliano Dutra, a palestra dele é como ele foi do 0 ao bilhão 2 vezes. Ô, louco. Ele fez isso pelo iFood. Ele é um ex-sócio do iFood. Quando tava valendo 1 bilhão ali, ele saiu do negócio, vendeu a parte dele, montou uma outra startup que é a Gringo, que agora bateu 1 bilhão de reais também. Tá. Palestra fantástica. Intervalo de almoço. Voltamos depois dessa palestra com outro cara fantástico, que é o Davi Ribas. É um cara que fala sobre marketing ideológico e construção de movimento. Como fazer as pessoas se engajarem em torno de uma causa. Como que sua empresa vai se posicionar num mercado onde os seus clientes vão ser defensores dessa causa, dessa marca. Cara, um cara incrível. Pois na sequência do Davi, a gente tem nada mais, nada menos do que João Kepler, que é um dos maiores empresários do Brasil, um dos maiores investidores anjos do Brasil. Depois a gente tem uma final do nosso campeonato de startups, que é uma grande novidade dessa edição. Esse ano a gente está fazendo o iStartup Cup, que é uma competição onde a gente está pegando startups da nossa região, 10 delas, abrimos as inscrições, 29 startups se inscreveram, fechamos essas inscrições, dessas 29, 10 estão sendo selecionadas. Dia 1º, segunda-feira, a gente divulga quais são as 10. Essas 10 vão para dentro do iSummit, vão ter espaço lá dentro para mostrar a sua startup diante de empresários, tem toda uma visibilidade. Mais do que isso, elas vão apresentar suas empresas fazendo pitches nas eliminatórias, e as 3 finalistas vão fazer a final no palco principal do iSummit, diante do João Kepler, do Juliano Dutra e de pelo menos mais 3 investidores que já compartilharam, já confirmaram a sua presença. Então, essas startups vão ter a oportunidade de estar diante de 5 investidores de peso que têm a possibilidade de mudar completamente a vida delas se eles entenderem que aquele produto tem realmente um potencial. Então, depois da palestra do João é a final do iStartup Cup, e depois a gente fecha o evento com a palestra da Natália Beauty. Ela vai contar como que ela saiu do fundo do poço e construiu um verdadeiro império no mercado da beleza. Então essa é a programação do iSummit esse ano. Eu tô te dando essa programação em primeira mão. Ninguém nem sabe a ordem dessas palestras ainda. Os palestrantes nós já divulgamos todos, mas a programação é em primeira mão. Então o evento é sábado e domingo, a programação de palestras. Na sexta-feira acontece um coquetel fechado só para o público Diamond e para os patrocinadores. E além dessa novidade do iStartup Cup, que eu já te contei, que é o campeonato de startups, a gente está trazendo outra novidade muito legal para essa edição, que é o iCult. O que é o iCult? É o nosso pilar gastronômico cultural. Cara, por que não entregar mais para a cidade do que a gente já entrega com as palestras? O iCult é isso, né? O iCult vai começar na quinta-feira, no dia 11, e vai até dia 14. São 4 dias, aberto para a cidade, sem cobrança de ingresso, das 19 às 23 horas. 19 às 23. Shows musicais, operações gastronômicas fantásticas da nossa cidade. E um ambiente muito gostoso para você ir com a sua família, escutar uma boa música, comer comida boa e tá ali próximo desse ambiente magnífico que é o iSummit.
Então, o Summit tem a cobrança de ingressos, como sempre foi, das 8 às 19 horas. Deu 19 horas, a gente abre o iCult para toda a cidade. Tá confirmado já no iCult. Confirmado já não. São as atrações do iCult. Banda Venosa abre no dia 11, é uma banda fantástica. É da nossa cidade co-irmã aqui, Uberlândia. Douglas Oliveira, aqui da cidade, tira uma sonzeira numa guitarra. É um dos melhores músicos que a gente tem na cidade. Uma outra banda fantástica que se chama Pente Redondo no sábado. E a gente fecha com nada mais, nada menos que Teatro Mágico, uma atração de renome nacional para fechar com chave de ouro essa programação. Então, o iSummit hoje, ele vem com esses 3 núcleos, né? O Summit, com desenvolvimento pessoal e empreendedorismo. O iStartup Cup, com startups e inovação. E o iCult, com nosso pilar gastronômico cultural. Mas ainda tem uma novidade a mais. Você vai contar aqui? Será que pode? Vai. Pode e deve. Wesley, sempre foi uma vontade minha a gente ter um podcast do iSummit. Cara, imagina a oportunidade da gente poder, assim como a gente tá batendo esse papo aqui, bater um papo semelhante com esses palestrantes. Poder falar com o Marcos Rossi, poder falar com o Alberto Delísola, poder falar com, enfim, toda essa turma que vai estar lá. E esse ano a gente vai tirar esse desejo do papel. Esse ano a gente começa o iTalks, que vai ser esse canal de conversa com esse ecossistema que está sendo criado em torno do iSummit. Então o iTalks, ele vem mais do que no evento, ele vem para ter uma vida perene durante todo o ano, compartilhando boas histórias, assim como você faz aqui, compartilhando inspiração. E durante o evento a gente tem essa oportunidade de conversar com esses nomes que é muito difícil da gente ter acesso. Então a gente precisa aproveitar que essas pessoas estão aqui na cidade. Então essa é a grande novidade também dessa edição, o iTalks. E eu queria aproveitar esse momento para te fazer oficialmente um convite. Eu queria aproveitar esse momento para convidar você para ser o nosso host do iTalks e ser o responsável por conversar com cada uma dessas pessoas durante o evento. Já que eu vou estar lá em cima do palco, apresentando o evento, palestrando, eu quero que você seja a minha voz, eu quero que você seja o meu ponto de contato com cada uma dessas pessoas ali, para tirar o que essas pessoas têm de melhor para compartilhar com essa audiência fantástica. E eu quero saber se você topa esse convite, topa esse desafio. Vou te fazer uma pergunta em cima da sua pergunta. Faça. Aonde que eu assino? Já tá mais do que fechado. É um projeto magnífico, sensacional. Quando você me ligou, assim, pra gente se falar, nossa, eu fiquei... Não, Ronaldo, pode contar comigo. A gente aí, parceria. Eu já até coloquei aqui, pessoal, vocês estão vendo passar aí na TV. Já aí, estão passando aí. Sério, mas nem tanto, mas o iSummit, né, o iTalk aí, essa parceria que vai gerar bons frutos aí, excelentes frutos. E a intenção do podcast é essa mesmo, ter conversas mais informais, mais descontraídas, pra gente ver o outro lado da pessoa também. Exato. Porque a gente às vezes vê a magnitude da pessoa lá no palco, parece que é muito inacessível aquela pessoa pra gente, né? E no podcast não, a gente tem um papo mais descontraído, experiências de vidas ali, experiências que a pessoa também provavelmente não conta ali no palco. Então a intenção é sensacional, vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas e eu aceito sim, eu agradeço pela oportunidade, pela confiança principalmente. E o pessoal me pergunta, né, Ronaldo, com o meu podcast aqui, o que eu tô ganhando com o meu podcast? Eu tô ganhando isso aqui. Mentorias diretas com os meus convidados, trocas de experiências com os meus convidados, esses convites sensacionais que eu recebo, essas oportunidades que eu recebo. Então isso não tem preço, é um valor imensurável, né? Não tem preço sim valor. E é muito legal isso que você trouxe. Primeiro, eu tenho certeza que o projeto está em excelentes mãos. Sim. Tá? Eu tenho plena confiança. É muito legal isso que você falou. Ontem eu fiz uma reunião
Tava tomando um café com o Afrânio, que aqui da cidade ele é responsável por um fundo de investimento que se chama Triângulo Ventures. Inclusive, ele é um dos investidores que vai estar no palco Sim. do iStartup Cup, olhando as startups que tá lá, que esse fundo de investimento que ele tá à frente, eles ficam realmente mapeando e buscando boas oportunidades de negócio. E o que a gente falou lá ontem no café é muito isso que você acabou de dizer. Ele falou, Ronaldo, muitas empresas estão muito preocupadas em receber um investimento de um investidor, dinheiro, um cheque, mas muitas vezes uma abertura de porta Sim. vale muito mais do que um cheque. A gente estava falando desse contexto de uma startup, né? Às vezes o cara tá muito focado ali que ele precisa de um investidor, que ele precisa de dinheiro, mas, cara, se um João Kepler, por exemplo, falar assim, meu amigo, vem cá, põe esse cara debaixo do braço, se conecta com essa pessoa, cara, o poder de transformação de um negócio desse é muito maior do que um cheque, uma rede, uma abertura de porta de pessoas que são realmente capazes de mudar o jogo de alguém, né? Então, muita gente tem essa dificuldade. A gente tem muita coisa que é intangível, né? E que é difícil de você tornar palpável. E o que você ganha aqui é uma dessas coisas. Sim. É muito difícil tornar isso palpável em um número, né? É realmente algo intangível e isso tem um valor fantástico. Ronaldo, agora eu quero números concretos de você sobre o iSummit. 2023, primeira edição, 2024, segunda edição, e agora estamos indo para a terceira edição. Quais são os números de impactados diretamente de 2023, 2024 e essa expectativa para 2025? Eu falo de forma diretamente porque de forma indireta não tem nem como mensurar isso, né? Exato. São tantas pessoas envolvidas, mas se tratando de alunos, qual foi o número de alunos em 2023, 2024 e essa projeção para 2025? A gente não usa esse termo aluno, né? Mas eu entendi Uhum. que é os participantes ali que estão sendo impactados, né? Em 2023, nossa primeira edição, a gente teve mais de 700 pessoas. Além desses mais de 700 pessoas, esses 700 participantes, a gente teve em torno de 20 empresas patrocinadoras no evento que estiveram na nossa área de negócio e networking, porque lá dentro do evento, a gente tem uma área de negócio e networking onde os nossos patrocinadores têm seus stands ali, é onde as conexões acontecem. Então, a gente teve mais de 20 empresas. Viemos para a segunda edição, conseguimos crescer em todos os aspectos. Mais de 950 pessoas e um total de 46 empresas e instituições parceiras. Em termos de número de participantes, pro Summit, a gente não tem muito como crescer isso mais não. Uhum. Porque o Centro de Eventos da BCZ, que é o melhor espaço que a gente tem em Uberaba para palestras, ele tem uma capacidade para 1.000 pessoas sentadas, né? Então, a gente já tá falando de Summit. O ano passado a gente já estava trabalhando ali dentro do limite que é possível aqui na nossa cidade com qualidade, né? Você consegue fazer palestra para mais gente? Consegue, mas não com o mesmo nível de conforto, com o mesmo nível de qualidade, num ambiente climatizado, num ambiente realmente para esta finalidade. E aí a gente traz essa grande novidade que é o iCult, que é aberto para toda a cidade, sem cobrança de ingressos, que a gente estima que somando o Summit com o iCult, que é o pilar gastronômico cultural, circule em torno de 4.000 pessoas ali nos 4 dias de evento. Então a gente vai sair de um ecossistema de 1.000 pessoas para um ecossistema aí de umas 4.000 pessoas circulantes nesses 4 dias. E aí eu quero ressaltar uma coisa muito legal, Wesley, é que esse pilar gastronômico cultural, ele só está sendo possível de ser feito por conta da Lei Rouanet, que é uma lei de incentivo fiscal, onde empresas que tributam em lucro real pode destinar uma pequena parte do que ela pagaria de imposto, é 4% do que ela pagaria de imposto de renda de pessoa jurídica, para apoiar eventos como o iCult, que é um evento gastronômico cultural. Então,
uma forma dessa empresa fazer um trabalho de responsabilidade social, ESG, nas regiões em que elas estão inseridas, né? Então, esse projeto iCult, ele só é possível e só está acontecendo graças a uma das grandes indústrias que a gente tem aqui na cidade, que é a Valmont e a Valley, né? A Valley é hoje a responsável por viabilizar o nosso pilar gastronômico cultural dentro do iSummit. Então, quero deixar esse agradecimento público aqui, né? E dizer que é muito importante que as grandes empresas invistam na nossa região e acredite nas pessoas da nossa região como a Valley tem feito, né? Que isso seja um convite para outras grandes empresas, não só de Uberaba, mas de outras regiões também possa fazer isso nos locais que elas estão inseridos, né? Então é um pilar que eu acho que vai contemplar de uma forma bem legal a nossa cidade, gratuito, sem cobrança de ingresso para todo mundo. É uma forma da gente gerar um impacto ainda maior para a cidade. E pós o iSummit 2023 e pós o iSummit 2024, o que você mais escutou dos participantes, em termos de feedback mesmo da experiência? Nossa, cara, é tão individual, assim, porque por mais que as pessoas assistam às mesmas palestras, aquela mesma palestra, ela ressoa num lugar muito individual de cada pessoa que assiste, né? Então, eu conheço negócios que começaram por causa do iSummit. Eu tenho um grande amigo que abriu uma cafeteria por conta da primeira edição do iSummit. Eu escutei recentemente de uma dona de um negócio também, que o evento do ano passado foi extremamente importante para o marido dela enxergar o negócio deles como sendo o negócio da vida deles, porque ele ele é um profissional liberal, atua em outra área e não estava tão dentro do empreendimento da família como ele está hoje. E ela atribui isso ao que aconteceu no iSummit. Então, assim, são muitos relatos que a gente escuta e sempre muito individual. Agora, uma coisa que é recorrente, que é quase unânime, a gente tem escutado que o iSummit é um evento que tem um nível de entrega que não fica atrás de um evento de São Paulo, atrás de um evento de uma grande capital. Isso a gente escutou em 2023, isso a gente escutou em 2024 e não escutou de qualquer pessoa. Nós escutamos de pessoas que estão acostumadas a estar lá nos eventos em São Paulo. Fala, cara, o que vocês estão entregando em Uberaba não fica atrás de jeito nenhum. Em alguns casos, tá, inclusive, acima, né? Isso pra gente é um motivo de muito orgulho, porque é tudo feito com muito carinho, muito cuidado, essa seleção dos palestrantes. É uma seleção muito criteriosa, a forma como essa temática se encaixa uma palestra na outra, tem uma construção por trás para que a experiência seja realmente fantástica de quem está lá assistindo. Ronaldo, e você acredita em forças do bem e forças do mal? Por que eu tô te perguntando isso? Porque você me expondo aqui o seu propósito, o evento, o iSummit, me demonstra que você está fazendo o bem, né? Vocês estão fazendo o bem na vida de muitas pessoas, impactando de fato positivamente a vida de muitas pessoas. E se opondo a isso, para mim, a gente tem forças que não querem, né, que a gente faça o bem para a pessoa. E nos prova a cada dia, né, que a gente não consiga realizar isso. E em cima disso, eu gostaria de te perguntar também, você é provado diariamente para a execução do evento? Com certeza, existem provações para execução do evento, né? E não são poucas. Mas eu não acredito que isso necessariamente seja uma força do mal. Eu acho que são coisas circunstanciais que acontecem. Eu tenho uma crença muito positiva no ser humano. Eu entendo que todos nós fazemos o melhor que a gente pode com os recursos que a gente tem disponível. Dentro do que eu tenho de repertório cognitivo, comportamental, dentro do que eu tenho de recursos,
eu como ser humano, tô sempre buscando fazer o meu melhor com os recursos que eu tenho. Então, quando eu olho para uma pessoa que às vezes não tá fazendo algo da maneira como talvez eu entenderia que fosse o correto, ou da maneira que eu acredito que seja o melhor, primeiro ponto, eu preciso entender se existe esse certo ou errado mesmo, né? Mas o ponto que eu quero chegar é que, com certeza, essa pessoa tá fazendo o melhor que ela pode com os recursos que ela tem. Talvez tá faltando para ela recursos, talvez tá faltando para ela repertório, porque é da nossa natureza sempre fazer o melhor que a gente pode com os recursos que a gente tem. Então, muitas vezes o que falta é aumentar repertório, é aumentar capacidade, é aumentar recursos para que isso que a gente está chamando talvez de forças do mal sejam coisas mais alinhadas a uma direção que produza um impacto mais positivo. Respondi? Ficou claro ou Sim. não ficou muito claro? Eu não Claríssimo, acho como que sempre. intencionalmente a pessoa queira fazer o mal. Sim, Acho que ela pode até fazer tentando fazer o bem com os recursos que ela tem. sim. Mas muitas vezes esses recursos são tão pequenos, tão escassos, que o melhor que ela pode fazer é aquilo, mesmo não sendo algo bom. Ronaldo, agora se trata, eu gosto sempre de falar um pouco nos finais dos episódios também, de mídias sociais, a parte de exposição nas mídias, porque eu enxergo ainda que nesse meio empresarial que a gente vive, o pessoal ainda tem muito receio, né, de se expor nas mídias sociais. Então eu gostaria que você passasse pra gente, as mídias sociais te ajudaram nessa divulgação do iSummit, chegar a mais pessoas para fazer a diferença na vida de mais pessoas? De que forma a sua exposição nas mídias sociais te ajuda? Eu não tenho dúvida nenhuma sobre a importância de estar cada vez mais presente nas redes sociais. Inclusive, esse é o meu desafio. Eu, por tudo que eu tenho construído e feito, eu, inclusive, precisaria estar mais presente. Eu não tenho dúvida que se eu tivesse mais presente, os resultados em torno do iSummit, em torno do projeto, seriam ainda mais relevantes, né? Então, eu acho de extrema importância. Hoje a gente tem um time por trás do perfil do iSummit, nós temos uma agência que cuida de tudo isso, porque é algo extremamente relevante, né? E é um desafio meu estar cada vez mais presente, né? É, é um desafio ainda. É uma coisa que eu tenho trabalhado, ainda tá num lugar ainda distante do que eu gostaria que estivesse. Mas quando a gente tem profissionais, quando a gente tem pessoas com habilidades complementares às nossas, isso se torna mais fácil, né? Então, por exemplo, eu tô aqui hoje, participando desse podcast com você. Você tem habilidades complementares à minha, tem câmeras aqui filmando, isso vai ser editado, então é muito mais fácil, por exemplo, eu aproveitar da sua habilidade e usar isso a favor de algo que é extremamente importante para mim, para aumentar a minha visibilidade lá nas minhas redes sociais, para aumentar a minha visibilidade dentro do iSummit, né? Assim como usar da agência, usar dos mecanismos disponíveis para essa exposição, porque essa exposição hoje é um caminho sem volta. Hoje a gente vive um mundo completamente digitalizado. A gente estava falando sobre isso antes. A gente falou sobre como até os vícios mudaram, né? E a forma de consumo. O consumo hoje está ligado diretamente com as redes. Então é um caminho sem volta. Quem quer realmente deixar sua marca nesse mundo, quem quer realmente construir uma marca forte na cabeça das pessoas, é impensável não estar mais no digital. E pro final, eu gostaria de te fazer uma pergunta muito séria, Ronaldo. Diga. Muito séria. Não que as outras não tenham sido, é claro, né? Ronaldo, agora gostaria de saber por você. Tem um caminho mais rápido que eu consiga trilhar para construir o meu propósito de vida? Erra rápido, conserta rápido. A galera tá travada por medo de errar. A galera tá travada
por não querer parecer ou estar numa situação de vulnerabilidade. Se eu fosse esperar o momento perfeito para fazer o meu primeiro evento lá na faculdade, se eu fosse esperar o momento perfeito para fazer a primeira produção de stand-up com um grande nome de cenário nacional, se eu fosse esperar o momento perfeito para fazer a primeira edição do iSummit, eu não teria vivenciado 1/3 do que eu vivenciei, não teria desenvolvido as habilidades que eu desenvolvi, não teria desenvolvido o repertório que eu desenvolvi, que permita com que hoje eu faça o que eu faço. Fazer o que eu faço hoje só é possível porque eu entrei para a arena. Errei, falhei, consertei, aprendi. Cara, cada edição do iSummit a gente aprende pra caramba. Primeira edição, terminou, aprendemos pra caramba, melhoramos o projeto, viemos pra segunda edição, aprendemos pra caramba, estamos na terceira edição. E já tem um monte de coisa que eu sei que o ano que vem a gente já vai fazer diferente. Então, erra rápido e conserta rápido. Vai pra arena, vai pro jogo. Você vai errar, não tem problema nenhum errar. Enfrente o medo. Enfrente a vulnerabilidade. E quando você perceber, você vai estar com mais clareza do que te move. Você vai estar com mais clareza do que você gosta, com mais clareza do que te motiva, e você vai poder viver mais próximo disso que chamam de propósito. Mas para isso você precisa experimentar, para isso você precisa testar, para isso você precisa se colocar para jogo. Você não vai encontrar esse negócio na esquina, tropeçando nele, pronto e acabado. Sem se expor, sem entrar na arena, sem entrar no jogo. Eu gosto sempre de falar aqui, né, Ronaldo? A gente tem que escolher o nosso difícil, né? Pra crescer é difícil, mas pra ficar onde a gente tá também, querendo ou não, é muito difícil, né? Porque lá na frente a gente não vai colher bons frutos. Gostou do papo de hoje, Ronaldo? Sensacional. Eu já quero o próximo. Tô sempre à disposição. É isso aí. Antes da gente ir pro final, gostaria que você olhasse para aquela câmera ali, passasse suas mídias sociais, as mídias sociais do iSummit e convidasse novamente o pessoal para participar desse evento. Pessoal, vamos lá, ó. O iSummit é @ysummit, SUMMIT, lá no Instagram. O meu perfil é o Ronaldo Lemes. O i.cult é do nosso pilar gastronômico cultural. E faltou alguma coisa? Não, é isso. Ronaldo, iSummit, iCult. É isso aí. Ronaldo, consegue deixar mais uma mensagem final aqui pra gente, principalmente para aquelas pessoas que, de certa forma, não tá vendo muito sentido na vida, até por falta de propósito, por falta da descoberta do propósito? Eu acho que muitas das pessoas erram. E eu falo isso pela experiência que eu tenho dentro da sala de terapia, que elas ficam esperando elas se sentirem bem para poder fazer o que precisa ser feito. Elas ficam esperando o estado emocional ideal para fazer o que precisa ser feito. E na verdade é o contrário. Primeiro eu faço o que precisa ser feito para poder sentir o estado emocional mais próximo do ideal. Esse estado emocional não vai vir antes de fazer o que precisa ser feito. Então, se você hoje não está conseguindo se colocar num movimento satisfatório perante a vida, em construir algo realmente do que você se orgulha, começa com coisas pequenas. Estabelece para você um pequeno objetivo ali na hora que você acordar, mas um objetivo tão pequeno, mas tão pequeno, mas tão pequeno que não tem jeito de você não fazer. Sabe assim, um micro objetivo. Você vai se perguntar, qual a pequena coisa que se eu fizer hoje, eu vou dormir com a sensação de que o dia de hoje valeu a pena. Ó, esquece semana, esquece mês, esquece vida. O que é a pequena coisa que se eu fizer hoje, eu vou dormir com a sensação de que o dia de hoje valeu a pena? E faz.
No outro dia você se pergunta a mesma coisa. Qual a pequena coisa que se eu fizer hoje eu vou dormir com a sensação de que o dia de hoje valeu a pena? Estabelece um pequeno objetivo, mas tão pequeno que não tem jeito de não fazer. Faz de novo. No outro dia você faz de novo. No outro dia você faz de novo. No outro dia você faz de novo. Isso vai começar a produzir uma química positiva no seu cérebro. E quando você perceber, você já se colocou na trilha em movimento de novo. E aí fica muito mais fácil de você encontrar realmente o que você gosta, o que você quer pra você, o que não é. E a gente precisa ter a clareza que a gente também não vai fazer só o que gosta, né? A Sim. gente precisa fazer um monte de coisa que não gosta. Hum. Isso é viver uma vida como adultos, né? Aí você fechou o episódio com chave de ouro. É isso que eu queria ouvir. Ronaldo, muito obrigado por Obrigado. participar. Muito obrigado pelo convite. Fiquem atentos aí que nos próximos dias aí a gente vai começar a movimentar mais essa nossa parceria aqui dos nossos podcasts. E daqui 2 semaninhas, né? Daqui 2 semaninhas o Isso, e nós evento. vamos começar ali no dia 12, né? Isso. Dia 12 nós já temos palestrantes na cidade, de 12, 13 e 14. A gente vai estar lá gravando. E a gente vai estender essas gravações também para empresários, para pessoas bacanas que vão estar lá no evento para poder participar também do podcast. É isso aí, muito conteúdo bacana, pessoal. E para você que chegou até aqui, como eu disse no início, curta esse nosso episódio de hoje. Se inscreva aqui no canal do Sério Mas Nem Tanto Podcast, caso você ainda não seja um inscrito. Ative aí as notificações, porque ativando as notificações você fica por dentro. Você é um dos primeiros a saberem quando cada episódio é lançado aqui no Sério Mas Nem Tanto Podcast no YouTube. E comenta aqui o que você achou desse nosso podcast hoje. Supriu as expectativas, supriu muitas minhas expectativas. Então comenta aqui o que você aprendeu, se fez sentido o que a gente conversou aqui hoje, sobre propósitos, sobre o propósito do Ronaldo na vida dele ali, no cotidiano dele. Então, até a próxima semana, pessoal. Fique com Deus e tchau, tchau.